Olá, seja bem-vindo ao programa Viva Mais aqui da sua TV Câmara, que está começando agora. E hoje nós vamos tratar sobre o assunto diabetes. Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1, o mellitus, e o tipo 2. E você sabia que 7 em cada 10 pacientes só é descoberta essa doença através de complicações? Exatamente, ao menos 16 milhões de brasileiros vivem com essa enfermidade e muitos nem sabem. Então, vamos ficar atentos aos sinais de alerta, a começar por vídeos que nós vamos compartilhar com você, para você, no nosso programa de hoje, Viva Mais. Juliana, ela que é enfermeira, professora e traz sobre esse assunto bem detalhado, explicando sobre o diabetes mellitus. Vamos acompanhar? Confere. O diabetes mellitus, ou a diabetes mellitus, tá? Você pode falar das duas formas. É uma doença muito importante do ponto de vista da saúde pública, porque ela está muito relacionada a mortes, inclusive, no país, e por outros problemas que envolvem a saúde pública como um todo. Então, por isso, o diabetes é um tema bastante recorrente nas provas e muitas pessoas têm dificuldade de entender essa doença. Nós vamos aqui tratá-la de forma bem didática, então nessa primeira videoaula nós vamos principalmente falar sobre os principais tipos de diabetes. É importante você saber que existem vários tipos de diabetes, tá? Se você consultar aí as diretrizes brasileiras em relação ao diabetes, os manuais do Ministério da Saúde, você vai ver que existem vários mesmo, mas que não são tão comuns como alguns tipos que são mais frequentes. Nós vamos ver então aqui nessa videoaula os tipos de diabetes que são mais frequentes e que são mais cobrados nas provas. Nosso objetivo aqui sempre é focar no que realmente interessa para o seu processo seletivo. Nós não desfocamos a aula com conteúdos que não tem nada a ver ou que você não vai correr o risco de encontrar aí nas provas. Então nós vamos a princípio entender por que a diabetes é tão importante para a saúde pública. Nós vamos ver, pessoal, que a Organização Mundial da Saúde, ela estima que a glicemia elevada, ou seja, os níveis elevados de glicose no sangue, é o terceiro fator em importância da causa de mortalidade prematura e é superada apenas por pressão arterial aumentada e pelo uso de tabaco, no caso o tabagismo. Também nós vamos ver que o diabetes está associado a maiores taxas de hospitalizações. Muitas pessoas internam, tem internações hospitalares por conta de diabetes descompensado. Então, por isso, o diabetes também está muito relacionado à ocorrência do maior número de hospitalizações. Também é uma das doenças que configura maior utilização dos serviços de saúde. Gente, eu já perdi as contas de quantos pacientes diabéticos eu já atendi. Geralmente você vai perguntar para a pessoa se ela tem algum problema de saúde, ela vai dizer, eu sou hipertensa e também sou diabética, ou eu sou diabética. Então assim, é muito comum mesmo, por isso que é tão importante para a saúde pública. Também nós vamos ver que a maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputações não traumáticas de membros inferiores está fortemente relacionada ao diabetes mellitus. Professor, em relação às causas, nós vamos ver que não existe uma causa única para essas doenças, mas vários fatores de riscos que vão aumentando a possibilidade da ocorrência delas. E nós vamos ver aí, até pelo Ministério da Saúde, que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus representam dois dos principais fatores de risco, contribuindo decisivamente para o agravamento desse cenário no país em nível nacional. E o diabetes, então, ele apresenta uma alta mortalidade, com uma perda importante do indivíduo na qualidade de vida, e é uma das principais causas de mortalidade, de insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares. E as consequências humanas, sociais e econômicas, com certeza são devastadoras. São milhões de pessoas que morrem, relativamente, por ano, por conta do diabetes e das suas complicações, até inclusive com muitas ocorrências prematuras
como a gente falou no início da videoaula, o que vai representar, né, a nível mundial aí 9% da mortalidade. Então, assim, é uma doença realmente de grande importância de nós abordarmos, estudarmos e nos aprofundarmos em relação a ela. Então, o que é o diabetes mellitus, pessoal? O diabetes mellitus, ele é uma doença metabólica que está relacionada ao nosso metabolismo. Como ela ocorre? É um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, ou seja, por uma elevação dos níveis de glicose no sangue persistente, que vai ocorrer em decorrência da deficiência na produção de insulina, que é um hormônio produzido pelo nosso órgão chamado pâncreas, ou também na sua ação, na deficiência da ação deste hormônio. Então, às vezes o indivíduo produz hormônio, insulina, mas ele não funciona, né, da forma ideal no organismo do indivíduo. Então, ou há deficiência na produção da insulina ou no seu funcionamento dentro do organismo, do exercício da sua função. E esta hiperglicemia que ocorre no diabetes, ela vai ser associada a várias outras complicações, como disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente, né, olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Então, são vários órgãos que podem ter complicações em longo prazo por conta do diabetes mellitus. E essa deficiência em relação à produção de insulina ou de sua ação vai envolver vários processos patogênicos específicos. Por exemplo, né, destruição das células beta do pâncreas, que são as células que produzem este hormônio, são as células produtoras da insulina. Nós vamos ter também situações em que isso ocorre por conta da resistência à ação da insulina, que é uma resistência que o indivíduo desenvolve contra a ação do hormônio, e também por distúrbios da secreção da insulina, como eu já falei, e muitos outros problemas aí que podem ocorrer. Então, basicamente, essa é a forma pela qual ocorre o diabetes mellitus. Existem vários tipos de classificação de diabetes, como eu já disse, várias outras formas de apresentação da doença, e nós vamos falar aqui das principais que ocorrem. Nós teremos aqui a abordagem do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Nós vamos ver que entre esses tipos de diabetes existem diferenças bastante peculiares e que são aí bastante frequentes nas provas, então bastante atenção nessa parte da videoaula. Em relação então à classificação do diabetes mellitus, nós vamos ver que o diabetes tipo 2, ele abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população. Então a maior parte da população que tem diabetes tem a diabetes tipo 2. E apenas, pessoal, 8% das pessoas aí da população é que vão apresentar o diabetes tipo 1. Então, o diabetes tipo 2 vai abranger 90% da população, sendo seguida em frequência pelo diabetes mellitus tipo 1, que responde por aproximadamente 8%, de acordo aí com a Associação Americana de Diabetes. Abordando então aqui os tipos, vamos começar pelo diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, pessoal, ele tem geralmente um início abrupto, ou seja, começa de repente, aquele diabetes que aparece, né, como se diz, para o indivíduo a sensação de que apareceu do nada. Ela tem uma manifestação de início abrupta. E o diabetes tipo 1 vai acometer principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso, mas também pode ser diagnosticado em adultos. Então, o diabetes mellitus tipo 1 está mais relacionado a crianças e adolescentes, pode acontecer em adultos, né? Sempre temos que considerar isso, mas geralmente acontece em crianças e adolescentes que não têm excesso de peso, então, que estão no peso normal, mas que acabam desenvolvendo o distúrbio metabólico do diabetes. E na maioria dos casos, nesse tipo de diabetes, a hiperglicemia é bastante acentuada, então a gente tem realmente um nível de glicose bem elevado no sangue, que evolui rapidamente para a cetoacidose, que é uma complicação metabólica da diabetes tipo 1. Isso é muito importante de você memorizar, porque é muito comum nas questões de concurso público como colocar a cetoacidose como frequente no diabetes tipo 2. Porém, a cetoacidose ela é mais frequente no diabetes tipo 1. É muito importante você memorizar isso. Então, este fato da hiperglicemia estar bastante acentuada
e a ocorrência da cetoacidose são os dois traços clínicos que mais caracterizam o diabetes tipo 1. Geralmente, quando há uma elevação muito alta dos níveis glicêmicos no sangue e quando há a presença de cetoacidose, nós estamos falando de diabetes tipo 1. Isso é muito importante de você guardar. E por que ela ocorre? No diabetes tipo 1, nós vamos ter um processo de destruição da célula beta, que é a célula do pâncreas que produz o hormônio da insulina. Então, no diabetes tipo 1, essa célula vai estar destruída e isso vai levar a um estágio de deficiência absoluta de insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir a cetoacidose. Então, se o indivíduo passou por um processo de destruição das células betas do pâncreas, que são as células que produzem esse hormônio insulina, nós vamos ver então aqui que o indivíduo que tem diabetes tipo 1, ele vai ter uma deficiência absoluta de insulina, porque ele não está mais tendo o pâncreas sendo capaz de produzir o hormônio de forma autônoma, de forma endógena, que a gente fala, produzido pelo próprio organismo. Então, neste caso, esse indivíduo vai precisar receber o hormônio de forma exógena, de forma externa, sendo administrado nele, para que realmente ele tenha aí diminuição dos efeitos em relação ao fato de não estar mais produzindo o hormônio. E também para prevenir a cetoacidose, que é a complicação que vai ocorrer em virtude da falta de produção da insulina e da elevação muito acentuada dos níveis de glicose no sangue. E também em relação à destruição dessas células beta, ela geralmente ocorre de forma muito rapidamente progressiva e ocorre principalmente em crianças e adolescentes, tendo o pico aí da sua ocorrência entre 10 e 14 anos de idade, mas como eu já falei, pode também acontecer em adultos. Então, neste caso, pessoal, a gente vai ter a questão da administração da insulina sendo necessária para prevenção da cetoacidose, inclusive do coma e também da própria morte do indivíduo. E como nós já falamos, esse diabetes mellitus tipo 1 vai representar 8% dos casos de diabetes no país. Então, nós vamos ver que é mais frequente o diabetes tipo 2, que é justamente o que nós vamos falar agora. Em relação, então, ao diabetes tipo 2, nós vamos ver que ele corresponde a 90 a 95% de todos os casos de diabetes mellitus. Porém, esse tipo de diabetes, o tipo 2, ele tem um início mais insidioso e sintomas mais brandos. Então, não é como no diabetes tipo 1, em que o início é abrupto e a gente já tem alterações graves, né? Como, por exemplo, a hiperglicemia muito alta, muito acentuada e a presença da cetoacidose. O diabetes mellitus tipo 2, ele é mais silencioso, né? Ele não tem esse início tão de repente como o diabetes tipo 1. Ele vai acontecer de forma mais insidiosa e os sintomas vão ser mais brandos, mais amenos, não tão perceptíveis quanto o do diabetes mellitus tipo 1. No caso, vai se manifestar em geral em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar de diabetes mellitus tipo 2. Então, o tipo 1 mais frequente em crianças e adolescentes sem excesso de peso. O diabetes mellitus tipo 2 mais frequente em adultos com excesso de peso, pessoas obesas geralmente têm risco maior de desenvolver o diabetes, né, quando adultos. E também o tipo 2 é mais frequente em pessoas adultas com excesso de peso ou com história familiar de pessoas com diabetes mellitus. Então, pessoas que têm, né, membros da família que também possuem a doença. E nós vamos ver que, apesar disso, tem se observado um aumento na incidência em jovens e até mesmo em crianças e adolescentes do diabetes mellitus tipo 2. Então, nós também não podemos descartar aí a possibilidade da ocorrência dessa patologia em outras faixas etárias. No diabetes mellitus tipo 2, nós vamos ter uma diferença importante em relação ao tipo 1. No tipo 2, nós vamos ter uma deficiência relativa da insulina, ou seja, nós vamos ter um estado de resistência à ação do hormônio associado a um defeito na sua secreção. E no caso dessa deficiência, nós vamos ver que é menos intensa do que no diabetes mellitus tipo 1.
Porque no diabetes mellitus tipo 1, o indivíduo ele deixa de produzir a insulina. Existe um processo de destruição das células betas do pâncreas. Na diabetes mellitus tipo 2, nós não temos essa questão da destruição, mas nós temos uma resistência do organismo do indivíduo à ação do hormônio da insulina no controle dos níveis glicêmicos do sangue. Então, nós vamos ver que aqui nós vamos ter mais um defeito relacionado à secreção do hormônio e não à sua produção. O diabetes mellitus pode evoluir por muitos anos antes de requerer insulina para o controle, que também é outra diferença bastante peculiar. Nós vimos que no diabetes mellitus tipo 1, como a pessoa não tem como mais produzir o hormônio, é necessário que ela receba ele de forma exógena, né? Esse hormônio deverá ser administrado nesse indivíduo. Então, geralmente, a gente tem mais aí questão de insulinodependência. Na diabetes tipo 2, isso não é tão comum. A pessoa demora muito tempo para evoluir para uma necessidade de realmente receber a insulina aí, para controle. Se o indivíduo no diabetes tipo 2 precisar receber a insulina, ele vai estar recebendo, porém de uma forma diferente em relação ao diabetes tipo 1. A gente viu que no diabetes tipo 1 a insulina é utilizada principalmente para evitar a cetoacidose. No diabetes tipo 2, a gente já vai ter uma situação em que a insulina vai ser administrada, mas para alcançar o controle realmente do quadro de hiperglicemia. Mas lembrando que na situação de diabetes tipo 2, o indivíduo demora para chegar nesse estágio de ter que receber a insulina. No diabetes tipo 1, ele tem a necessidade de realmente já receber o hormônio porque ele não produz mais. Então, como nós já falamos e vamos aqui reforçar, a cetoacidose, no caso de diabetes mellitus tipo 2, ela é rara, pessoal. E quando ela está presente, geralmente ela vai estar relacionada a alguma infecção ou algum estresse clínico muito grave que o indivíduo sofreu. Então, a cetoacidose no diabetes mellitus tipo 2 é muito rara, porém é muito frequente no diabetes mellitus tipo 1. E no caso do diabetes mellitus tipo 2, a hiperglicemia, ou seja, a elevação dos níveis de glicose no sangue, vai se desenvolver muito lentamente e vai permanecer assintomática por vários anos. Então, geralmente, o indivíduo que tem diabetes tipo 2, ele demora bastante tempo para descobrir que tem a doença, justamente porque ela tem uma incidência ela é mais insidiosa, os sintomas são mais brandos, então o indivíduo demora mais para perceber essa elevação dos níveis glicêmicos. E quais são os fatores de risco para que uma pessoa desenvolva diabetes mellitus? Existem alguns fatores que são apresentados pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, se a pessoa tem história familiar da doença, se ela tem uma idade mais avançada, a presença de obesidade, que nós vimos que está mais relacionada ao diabetes mellitus tipo 2, o sedentarismo, que acaba gerando outros problemas, né? O diagnóstico prévio de pré-diabetes ou de diabetes mellitus gestacional, então gestantes que desenvolveram diabetes durante a gestação, que nós vamos aqui também detalhar melhor, elas acabam tendo mais chances de desenvolver diabetes também posteriormente. E também na presença de componentes da síndrome metabólica, como hipertensão arterial e dislipidemia, que são problemas que estão fortemente relacionados, né, à ocorrência de diabetes também. Em relação, pessoal, ao diabetes mellitus gestacional, nós também vamos ter aula mais detalhada sobre isso nas nossas aulas de pré-natal de alto risco, mas nós vemos aí que também é um dos tipos mais frequentes de diabetes e também mais frequentes nas provas. No caso do diabetes mellitus gestacional, nós vamos ter um estado de hiperglicemia, ou seja, de elevação dos níveis glicêmicos no sangue, que é menos severo que o diabetes tipo 1 e 2. E no caso do diabetes gestacional, ele vai ser assim chamado porque ele é detectado pela primeira vez na gravidez. Então é aquela gestante que nunca teve diabetes. Ela apresentou o diagnóstico de diabetes durante a gestação. Então é uma diabetes que ocorreu em decorrência do período gestacional. Geralmente é um tipo de diabetes que vai se resolver no período pós-parto. Então a partir do momento que ela teve o parto, ela não tem mais diabetes. E pode frequentemente retornar anos depois. Então pode ser que essa gestante tenha a diabetes recuperada após o parto, mas que ela volte a acontecer para essa mulher futuramente.
E a detecção do diabetes mellitus gestacional deve ser iniciada na primeira consulta de pré-natal. Por quê? A gestante, pessoal, lá na primeira consulta de pré-natal, nós vamos fazer o pedido de vários exames que são de rotina do pré-natal e desde esse primeiro momento nós vamos acompanhar os níveis glicêmicos dessa gestante. Então, desde o primeiro contato, a gente já pode, estabelecer condutas que vão facilitar o diagnóstico precoce dessa diabetes gestacional. Em relação aos fatores de risco para uma gestante desenvolver esse tipo de diabetes, nós vamos ver que a idade está muito fortemente relacionada, então gestantes que são mais velhas, que têm uma idade mais avançada. A questão da deposição central excessiva de gordura corporal, então mulheres que têm um excesso de peso considerável. Também a presença de sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual. Existem mulheres que acabam ganhando um peso de forma muito exacerbada durante a gestação. É um fator de risco também para o diabetes mellitus gestacional, a história familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, no caso da gestante. Na ocorrência também de crescimento fetal excessivo, polidrâmio, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual, que são problemas relacionados à elevação da pressão arterial, a presença de antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, de macrosomia ou também uma gestante que já teve diabetes mellitus em outra gestação. Também há uma gestante que tem baixa estatura, então uma altura inferior a 1,5 m, ou no caso também de síndromes de ovários policísticos. Então esses são os fatores de risco que mais estão relacionados à ocorrência do diabetes gestacional. No caso do diabetes gestacional, pessoal, nós vimos que a Organização Mundial da Saúde, ela vai recomendar que ela seja diagnosticada com procedimentos diagnósticos que são empregados fora da gravidez. Então, assim, o diagnóstico do diabetes gestacional, ele vai ser realizado da mesma forma que ele é feito numa paciente que não é gestante, por exemplo, tá? As formas de triar essa gestante é a mesma coisa. Glicemia de jejum, no caso, o teste oral de tolerância à glicose também é um teste realizado durante a gravidez. Então, assim, a forma de diagnóstico acaba sendo a mesma de outras pessoas comuns que não são gestantes. Mas é super importante que essa prevenção aconteça desde o início do pré-natal dessa gestante e que ela seja acompanhada aí, ao longo de todo o processo de período aí de pré-natal, parto e puerpério. Então aqui nós vimos os principais tipos de diabetes que são mais frequentes, que estão mais comuns aí nas provas. E nas próximas videoaulas nós vamos nos aprofundar mais sobre este conteúdo, ok? Um beijo e até lá! E agora eu vou compartilhar com você desse vídeo importante que ela é fisioterapeuta doutora em ciências da saúde, a Natália Reinicke. Ela traz mais detalhes sobre essa doença, essa enfermidade que é diabetes mellitus. Confira. O diabetes mellitus, então, é uma doença, na verdade, ele é um conjunto de desordens metabólicas cuja principal característica é a hiperglicemia, que é o excesso de glicose no sangue. Como a principal característica da doença é a hiperglicemia, antes de falar da doença em si, do diabetes em si, a gente precisa entender como que o controle glicêmico acontece no nosso organismo. Então, antes de falar de diabetes, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos hormônios responsáveis pelo controle da glicemia. Um dos principais hormônios responsáveis por esse controle é um hormônio chamado insulina. A insulina é produzida em células específicas lá do nosso pâncreas, chamadas células beta-pancreáticas. Quando a glicose no nosso sangue aumenta, por exemplo, depois de uma refeição, onde a gente come algum tipo de carboidrato, a insulina, a produção da insulina também aumenta. Por que isso é importante? Porque a insulina é o hormônio responsável por permitir a entrada da glicose dentro das células.
Quando a gente come, então, algum carboidrato, esse carboidrato ele vai ser absorvido em forma de glicose e vai passar do sistema digestório para o sangue e vai ficar circulante no nosso sangue. Essa glicose agora precisa entrar nas células para ela conseguir ser usada como fonte de energia. Só que como a glicose é uma molécula grande, ela não consegue atravessar a membrana celular. Ela precisa então de uma proteína que atua como se fosse um canal, como se fosse uma portinha na membrana celular e que vai se abrir, permitindo a entrada da glicose do sangue para dentro da célula. Só que essa porta só se abre com uma chave. A insulina então vai atuar como se fosse essa chave, abrindo passagem para que a glicose consiga entrar dentro da célula e dentro da célula ela vai ser usada como fonte de energia, como fonte de produção de ATP. Quando a glicose sai do sangue e entra na célula, consequentemente, a glicemia diminui, porque eu estou tirando glicose do sangue e colocando ela dentro da célula. A insulina, então, vai ser um hormônio que vai atuar diminuindo a glicemia nos casos onde isso se faz necessário. Já quando a glicose ela tá baixa, depois de longos períodos de jejum, logo que a gente acorda, por exemplo, a produção de insulina diminui. E agora existe o aumento de um outro hormônio que também é produzido pelo pâncreas, mas por outras células, não pelas beta-pancreáticas, que se chama glucagon. O glucagon vai garantir que você não entre em hipoglicemia, que a sua glicose no sangue não diminua demais. E ele faz isso principalmente liberando aí a glicose que está presente em alguns estoques que a gente tem no nosso corpo, principalmente no fígado e nos músculos. Bom, agora que você já entendeu de maneira simplificada como acontece o controle glicêmico no nosso corpo, vamos voltar a falar sobre diabetes. Existem vários tipos de diabetes, mas os mais frequentes e os mais conhecidos são o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2. Essa classificação acontece de acordo com a etiologia da doença, com a causa da doença. No diabetes mellitus tipo 1, a gente tem a destruição das células beta-pancreáticas. Com isso, o corpo não consegue produzir insulina e a glicemia, consequentemente, aumenta, porque a glicose não consegue entrar nas células sem a insulina. Essa destruição das células beta-pancreáticas, ela pode ser autoimune, quando o próprio sistema imunológico da pessoa destrói, ataca as células saudáveis como se fossem invasores, ou então ela pode ser também idiopática, que é o nome que nós damos para quando não existe uma causa conhecida para algum evento. Mais uma vez, lembrem que a insulina é responsável por pegar a glicose e jogar essa glicose para dentro da célula, diminuindo a quantidade de glicose no sangue. Se não temos insulina, a glicose não consegue entrar na célula e, consequentemente, fica acumulada no sangue, gerando uma hiperglicemia. No diabetes mellitus tipo 1, o diagnóstico geralmente é mais precoce. Ele vai acontecer ou na infância ou na adolescência, porque ele traz sintomas mais evidentes. E esse tipo de diabetes também é conhecido como diabetes insulino dependente, porque como o corpo da pessoa não produz insulina, ela vai precisar da administração exógena da insulina, ela vai precisar injetar insulina para conseguir ter o seu controle glicêmico adequado. Já o diabetes mellitus tipo 2 é o mais comum. Ele acontece em cerca de 90% dos casos. E nesse tipo de diabetes, os mecanismos envolvidos para que a doença se desenvolva, eles são mais complexos e nem todos ainda estão muito bem esclarecidos. O que a gente sabe hoje é que existe uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais, comportamentais, para que esse tipo de diabetes se desenvolva. Esses mecanismos ambientais ou comportamentais, eles são super importantes e eles incluem o sedentarismo, o sobrepeso ou obesidade e o envelhecimento. Esses fatores, eles acabam levando a pessoa a desenvolver uma resistência à insulina.
que é quando o corpo da pessoa até produz a insulina normalmente, mas essa insulina não consegue exercer a sua função. Ela não consegue abrir a portinha para a glicose entrar na célula. Esse tipo de diabetes, o diabetes mellitus tipo 2, é diagnosticado mais tardiamente na maior parte dos casos. Isso porque geralmente a pessoa acumula aí vários anos de maus hábitos, de má alimentação e de sedentarismo até desenvolver mesmo a doença. E por isso também não costuma gerar sintomas. Isso é importante, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Então precisa ficar atento porque não é todo diabetes que gera sintomas. Aliás, a maior parte não gera sintomas. Então você precisa fazer os exames de rotina para descobrir se você é diabético. Não pode esperar ter sintoma. No diabetes mellitus tipo 2, como a pessoa produz a insulina normalmente, ela não precisa, a princípio, de administração exógena de insulina. Ela não precisa injetar a insulina. Portanto, ele também é conhecido como não insulino dependente. O que acontece é que, ao longo do tempo, conforme a doença vai progredindo e se desenvolvendo, pode ser que a pessoa venha precisar sim de injeções de insulina, mas isso quando a doença estiver um pouco mais avançada. Bom, a gente vai parando essa aula por aqui, porque a gente vai falar sobre sintomas, complicações e diagnóstico na próxima aula, então não deixa de conferir a segunda parte dessa aula sobre diabetes. Revisando então, o diabetes é um conjunto de desordens metabólicas que tem como principal característica a hiperglicemia. Os tipos mais comuns de diabetes são o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2, classificados de acordo com a sua etiologia. No diabetes mellitus tipo 1, existe a destruição progressiva das células beta pancreáticas e essa destruição pode ser autoimune ou idiopática. A diminuição da insulina, nesse caso, leva à hiperglicemia. E nesse tipo de diabetes, a pessoa precisa de administração exógena de insulina. Já o diabetes mellitus tipo 2 envolve mecanismos mais complexos que incluem fatores genéticos e fatores ambientais, como o sedentarismo e a obesidade. Nesse tipo de diabetes, existe uma resistência à insulina. E apesar da pessoa produzir insulina normalmente, ela não consegue exercer a sua função, resultando em hiperglicemia. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e mandar também o seu comentário. E calma, eu sei que tá faltando conteúdo, mas esse conteúdo que tá faltando a gente aborda na próxima aula, ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Bom, na aula passada, então, eu expliquei um pouquinho para vocês sobre como acontece o controle glicêmico no corpo e falei sobre os dois principais tipos de diabetes mellitus que nós temos, que são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Ambos os tipos de diabetes têm como principal característica a hiperglicemia. E é exatamente esse excesso de glicose no sangue que, quando mantido por longos períodos, vai levar aí a complicações que são irreversíveis. Mas antes de falar sobre as complicações, a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas e é super importante já salientar desde o início que o principal tipo de diabetes, que é o tipo 2 e que acontece em 90% dos casos, ele geralmente não causa sintomas. Os sintomas do diabetes, na maior parte das vezes, eles vão aparecer no diabetes mellitus tipo 1, que é o menos frequente, só que é o mais agressivo. Então esses sintomas eles vão aparecer porque a destruição lá das células beta pancreáticas vai fazer com que a doença ela surja aí de maneira mais abrupta, mais agressiva, e por isso que ela vai levar a sintomas, o que geralmente não acontece no diabetes mellitus tipo 2. Quando esses sintomas aparecem, então, os principais deles são a poliúria, que é o excesso de urina, a pessoa faz muito xixi. Isso acontece porque o excesso de glicose no sangue faz com que os rins tenham dificuldade de concentrar a urina. Então a pessoa faz muito xixi, faz uma urina muito diluída e muito xixi, o que a gente chama de poliúria. Como consequência da poliúria, a pessoa também tem uma polidipsia,
que é muita sede. Então, como ela perde muita água pela urina, ela acaba ficando com muita sede. Além da poliúria e da polidipsia, a pessoa também tem a polifagia, que é uma fome em excesso. Isso acontece porque o organismo dela não está conseguindo usar a glicose como fonte de energia. Então a pessoa sente muita fome. Apesar dela ter muita fome, ela também tem perda de peso não intencional. Então, apesar de comer muito, ela acaba emagrecendo. E isso acontece mais ou menos pelo mesmo motivo. Como o corpo não consegue usar a glicose como fonte de energia, ele acaba recorrendo aí à gordura e queimando, né, usando muita gordura como fonte de energia, e a pessoa acaba emagrecendo. Outros sintomas são cansaço e fraqueza, mais uma vez pela dificuldade do corpo da pessoa em produzir ATP, né, em produzir energia. Bom, como eu já falei para vocês, é importante saber, esses sintomas eles acontecem no diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes tipo 2, que é o mais comum, geralmente não traz sintomas. Quando a pessoa tem diabetes tipo 2 e começa a apresentar algum tipo de sintoma, isso acontece geralmente porque a doença ela já está num estágio mais avançado e a pessoa já começou a desenvolver algum tipo de complicação. O que acontece é que o excesso de glicose no sangue acaba sendo tóxico para as nossas células, né? Então, para vários órgãos e estruturas do corpo. Se essa hiperglicemia é mantida, então, por muito tempo, né, por longos períodos sem tratamento, ela acaba causando aí lesão em órgãos-alvo, ela acaba prejudicando órgãos e estruturas, levando ao que nós chamamos então de complicações. Essas complicações então incluem doença arterial coronariana, doença vascular periférica e AVE, né, o antigo AVC. Essas complicações são chamadas de complicações macrovasculares e existem também as complicações microvasculares, que incluem a retinopatia, que é o comprometimento aí nos vasos sanguíneos oculares, que pode levar à perda da visão, a neuropatia, que é o comprometimento da função dos neurônios periféricos, levando normalmente a parestesia e diminuição da sensibilidade de extremidades, e a nefropatia, que é um comprometimento nos rins e que pode levar à falência desses órgãos. E é exatamente pelas complicações do diabetes serem tão sérias que é importante que o diagnóstico seja feito de maneira precoce, porque quanto antes ela começar a ser tratada, menores aí os riscos da pessoa desenvolver essas complicações. Agora, se o diabetes, na maior parte das vezes, ele pode não causar sintomas, como que eu vou saber então que eu sou diabético? E essa é uma pergunta super importante. Como que eu vou saber se eu sou diabético? Existe então uma série de exames que podem ser feitos para verificar a glicemia, né, para ver como que estão os níveis de glicose no sangue, e é exatamente por isso que as consultas de rotina com o médico são tão importantes. Para vocês terem uma ideia, a gente tem, por exemplo, o exame de glicemia em jejum, que em pessoas saudáveis ele tem que estar abaixo de 100 miligramas de glicose por decilitro de sangue, e ele vai ser indicativo para diabetes se esses valores estiverem iguais ou acima a 126 miligramas por decilitro, lembrando que é o médico quem vai avaliar todo o quadro do paciente para fazer esse diagnóstico. A gente tem também o exame de glicemia pós-prandial de 2 horas, que é feito depois de 2 horas em que a pessoa ingere uma refeição que tenha carboidratos. O que se faz geralmente é o que a gente chama de teste de tolerância à glicose, onde a pessoa ingere um xarope de glicose e avalia aí 2 horas depois como que tá essa glicemia. Nesse teste, valores iguais ou superiores a 200 miligramas por decilitro são indicativos para diabetes também. Importante saber que para uma pessoa saudável, 2 horas depois de uma refeição que contenha carboidratos, o ideal é que esses valores eles estejam até 140 miligramas por decilitro. A gente tem também um exame que se chama hemoglobina glicada. Isso porque a glicose ela é capaz de se ligar à hemoglobina. E quanto maiores aí os níveis de glicose no sangue, maior vai ser essa ligação
da glicose com a hemoglobina. O mais interessante é que esse exame, ele reflete como que esteve aí o controle glicêmico daquela pessoa nos últimos 3 meses, mais ou menos. O resultado da hemoglobina glicada, ele é dado em porcentagem e valores acima de 6,5% também são indicativos para diabetes. E existe também, gente, um teste super simples que o resultado sai na hora e é feito por uma gotinha aí de sangue, por um furinho no dedo, que é um teste que é feito geralmente em campanhas ou no posto de saúde, chamado glicemia capilar. Apesar desse teste não ser suficiente para diagnosticar diabetes, ele é um teste importante de ser feito para que a pessoa já sinalize se existe alguma alteração no controle glicêmico. Dando algum tipo de alteração nesse teste de glicemia capilar, a pessoa já é sinalizada de que ela deve procurar um médico para fazer mais exames. A glicemia capilar também é frequentemente feita por pessoas que já foram diagnosticadas com diabetes, para que ela possa verificar como que está o seu controle glicêmico ao longo do dia. Então, para pessoas que já têm diabetes, elas estão acostumadas a fazer o teste de glicemia capilar. Nesses casos, é importante que os valores da glicemia sejam todos anotados, os horários também que ela foi medida, e essas anotações precisam ser levadas para o médico, e isso é super importante para que haja um controle adequado da medicação que aquela pessoa está utilizando e também da alimentação. O aparelhinho que mede a glicemia capilar é chamado glicosímetro, e agora eu vou mostrar para vocês como que esse teste é feito e como o glicosímetro funciona. Bom, então aqui a gente tem o estojinho do glicosímetro da Multilaser. Dentro do estojinho vai vir o glicosímetro, um potinho com as tirinhas, onde a gente vai colocar o sangue e encaixar ali no glicosímetro para ele fazer a medida. As lancetinhas, que são as agulhinhas, e o lancetador, que é essa canetinha, onde a gente vai encaixar a lanceta e vai fazer o furo no dedo. E para medir é super simples. A lanceta eu já coloquei aqui dentro do lancetador, é só pegar a tirinha, encaixar no glicosímetro para ele ligar. Fazer o furinho na ponta do dedo. E a gotinha de sangue a gente coloca aqui na ponta da tirinha. Em alguns segundinhos, ele vai dar a medida da glicemia. A minha tá 96, então tá dentro do considerado normal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link aí pro site da Multilaser, e também tem um cupom de desconto onde você pode adquirir esse produto e outros produtos de saúde da Multilaser com desconto. Lembrando que só a glicemia capilar não é suficiente para fazer o diagnóstico, você precisa ir ao médico para fazer mais exames e o médico fazer uma avaliação mais completa e ele sim diagnosticar ou não a doença. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e mandar o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Você sabe quais médicos uma pessoa com diabetes deve procurar? Eu estou me referindo às especialidades, os profissionais da área de saúde que tratam dessa enfermidade. E eu vou trazer para você agora um relato de um diabético, é o Tom Bueno. Ele vai compartilhar conosco da sua experiência e do seu conhecimento, né? E as suas dicas valiosas aqui dentro do nosso programa. Vamos acompanhar agora? A gente sabe que nem todo mundo consegue ter acesso a profissionais especializados em determinadas áreas da saúde, né? E esses profissionais fazem um acompanhamento mais aprofundado quando se fala de uma doença de base como o diabetes. E nesse vídeo eu quero esclarecer quais são os especialistas médicos que toda pessoa com diabetes deve passar pelo menos uma vez por ano, né? Eu sei que essa seria uma realidade ideal, mas também sei que não é a realidade da maioria. Mas vai ficar aqui a informação para você que está acompanhando esse vídeo entender a importância desses médicos no tratamento do diabetes. Aliás, se você não conhece o portal Um Diabético, acesse lá www.umdiabetico.com.br. Lá você vai ter várias informações, né, esclarecimentos com especialistas também de várias áreas,
tudo para te ajudar a entender melhor e lidar melhor com o seu diabetes. Vamos começar então a lista desses médicos. Eu começo pelo oftalmologista, isso mesmo, o médico que cuida dos olhos. A gente tem que fazer fundo de olho para saber se o alto índice de glicose no sangue, né, quando não tem um bom controle, o alto índice de glicose no sangue pode afetar a nossa visão e a gente tem vários fatores que podem aumentar a chance de desenvolver problema nos olhos. Então, o oftalmologista é um especialista que a gente deve passar pelo menos uma vez ao ano. Outro especialista muito importante, não sei se vocês sabem, é o cardiologista. É mesmo, o médico que cuida do nosso coração. Você sabia que as doenças cardiovasculares são as que mais matam pessoas com diabetes no mundo? No Brasil também não é diferente. Por isso é tão importante cuidar da saúde do coração. Quando eu falo em doenças cardiovasculares, eu quero traduzir para você, tá? Derrame e infarto. Né? Às vezes a pessoa tem um derrame, tem um infarto, acaba vindo ao óbito e as pessoas nem sabem que foi motivada, né, por uma complicação do diabetes. Por isso também é importante fazer exames de rotina, passar pelo cardiologista para saber se está tudo bem com o nosso coração. Outra especialidade também que muita gente nem sabe é o nefrologista. Isso mesmo, o médico nefrologista cuida dos rins. Você sabia que 1 em cada 3 pessoas com diabetes tem problema renal crônico? Pois é, a doença renal crônica é a principal causa, né, de diálise no mundo. Por isso a gente tem que redobrar os cuidados e o rim funciona como um filtro do nosso corpo e o nefrologista vai conseguir identificar se você está tendo algum problema para prevenir ou para tratar o mais rápido possível. Não dá para deixar de lado, por isso é importante, né, fazer exame de urina, albuminúria, para saber se tem albumina na urina e a partir daí, né, tomar uma medida para tratar caso tenha um indício de problema renal crônico. Outra especialidade também que a gente pode colocar é o dermatologista, tá? Muita gente não sabe, mas o dermatologista não cuida só da estética não, ele avalia a pele. E a nossa pele diz muito sobre o controle glicêmico, dá sinais de que algo está acontecendo e é porta de entrada para infecções. Pé diabético, avaliar se não está tendo algum sinal de pé diabético, por isso é importante passar por um dermatologista, não só por questões estéticas, tá? Mas por questões de saúde. Por último, e peça-chave no tratamento do diabetes, eu quero falar do endocrinologista. É isso mesmo, é o médico que trata o diabetes, que diagnostica o diabetes e que faz todo o ajuste no tratamento, né? A gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao endocrinologista, mas ele é o profissional especializado para tratar o diabetes como um todo. E ele é peça-chave porque se ele identificar qualquer situação diferente em um órgão, por exemplo, ele pode fazer um encaminhamento, né? Fez um exame de rotina de albuminúria, por exemplo, constatou que tem albumina na urina, ele encaminha para o nefro. Está constando alguma questão no coração, fez um eletro, percebeu algo estranho, ele também encaminha para o cardiologista. Por isso, o endocrinologista é peça-chave no tratamento do diabetes e é tão importante, pelo menos, passar por um endocrinologista para ter essa avaliação, fazer esse ajuste, ajuste no tratamento, na medicação, né, eu estou dizendo, na insulina, em quem usa a insulina. Não sei se vocês sabiam, mas é o endocrinologista que faz todo esse acompanhamento e te ajuda a entender e a lidar melhor com o seu diabetes. E não dá para a gente transferir, né, o tratamento do diabetes apenas para o endocrinologista, não. A gente tem papel fundamental nesse tratamento quando a gente já tem um diagnóstico. O endocrinologista dá os caminhos, te orienta e no dia a dia a gente coloca em prática. Ele é tipo o nosso amigo que a gente tem que contar tudo que acontecer em relação ao diabetes. E aí, você sabia? Coloca aqui nos comentários, já passou por todos esses especialistas ou não sabia, nunca foi nesses especialistas? Eu quero saber a sua história, a sua experiência e se você tiver mais uma especialidade que você acha importante, coloca aqui nos comentários que eu vou estar de olho, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Boas glicemias e até lá. Tchau, tchau.
Então, agora nós vamos conversar com a senhora Maria Aparecida. Ela carinhosamente é conhecida aqui na nossa cidade como Dadá, né? E ela faz parte da diretoria da ACD aqui em Currais Novos, que é a Associação Currais Novense de Diabetes, que fica localizada exatamente aqui na Presidente Kennedy, inclusive uma ótima localização. Aqui onde funcionava a antiga delegacia, mas ainda funciona a Associação dos Praças também. Então, a convite aqui da nossa equipe, inclusive ela está nos recebendo aqui em sua sala, e vamos conhecer um pouco mais sobre como funciona a associação, desde quando. Dadá, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, ao programa Viva Mais da TV Câmara, e vamos compartilhar agora, né, sobre esses esclarecimentos acerca da ACD de Currais Novos. Seja bem-vinda. Eu agradeço, né, a oportunidade da TV Câmara e do programa, da gente estar aqui para falar um pouco sobre a ACD, a Associação Currais Novense de Diabetes. Dizer que a ACD ela foi fundada em 2016, por Walter Antério, né, nosso querido Walter Antério, e após o falecimento dele, a ACD fechou. E vendo a necessidade dos nossos diabetes da nossa cidade, 5% da cidade ela é diabética. Então, vendo a necessidade de ajudar, de servir aos nossos diabetes, nós reunimos um grupo de pessoas maravilhosas. Poderia citar a doutora Cleide, Antônio Machado, doutora Iracema, Eliene, Iranilda, eu e várias pessoas, Leida Nascimento, nós resolvemos reativar a associação. E o ano passado, no dia 25 de setembro, reativamos a associação e graças a Deus ela está funcionando e funcionando muito bem, prestando assistência médica aos nossos diabéticos de Currais Novos. Também de Lacerda, a gente pode dizer que hoje nós funcionamos todos os dias, a secretaria funciona de 8 às 12 para receber os nossos diabéticos, os nossos associados, mas a gente também tem assistência médica. Nós temos o Dr. Nicolas, em parceria que foi feita com o município. A gente tem o Dr. Nicolas atendendo toda quarta-feira aqui. Nós temos uma nutricionista, a doutora Belquira, maravilhosa. A gente tem também psicólogo, né, que é muito importante para os diabéticos. Nós também estamos com o doutor Iracema, uma profissional muito boa, que trabalha a questão das varizes, né? Porque o diabético às vezes tem problema de circulação e ela, angiologista, trabalha a questão das varizes. E graças a Deus a nossa associação está bem, nós estamos com mais de 300 diabetes. Doutor Lissandro também, que é endocrinologista de ponta, que atende uma vez no mês aqui aos nossos diabéticos. E a gente presta essa assistência médica que tantos diabéticos precisam, né? Graças a Deus funcionando bem e com mais de 300 diabéticos hoje associados aqui, à nossa associação. Dadá, e desde quando reativou a associação desses atendimentos, como a senhora falou, né, que todos os dias tem atendimento aqui na secretaria e tem os dias específicos, os dias pontuais de atendimento, né, um atendimento médico. E durante esse tempo, desde quando reativou, como tem sido as realizações de ações aqui na nossa cidade? Nós fazemos sempre, de 2 em 2 meses, nós reunimos os diabéticos para palestras, né, para que possa conscientizar, né, da importância do cuidado com os diabetes. A gente sempre se reúne, de 2 em 2 meses faz eventos, a gente faz no CDL, reúne todos e no próximo mês nós estamos preparando um evento que é para comemorar o Dia Nacional do Diabético, que é comemorado dia 14 de novembro, mas a ACD já está preparando um movimento especial, um evento especial para os nossos diabetes, um encontro, uma confraternização, onde a gente possa arranjar pessoas específicas para dar palestra, né, para falar do cuidado que o diabético tem que ter, né, todos os dias. E com certeza no próximo mês nós vamos fazer esse encontrão com os nossos diabéticos para conversar, para falar, para dizer do carinho que se tem com ele e a importância do cuidado que eles devem ter. Geralmente a gente convida uma pessoa especialista no tema para dar uma palestra. E da sua experiência enquanto presidente, né, da frente aí na diretoria também aqui da associação, já tem o que, 1 ano, vai completar 1 ano agora, né? Completou, né? E como é que está sendo aí a sua experiência estando à frente da associação? Muito positiva, né? Muito positiva. A gente tem aqui pessoas maravilhosas que nos ajudam. Não é só eu, são os voluntários, né? A gente trabalha, mas a gente trabalha com um grupo
entendeu? A gente sozinho não pode fazer nada, a gente só faz com aquele grupo. Então a gente tem vários voluntários que nos ajudam e é muito bom servir. Eu já faço parte do Laios Clube de Currais Novos, que tem um serviço excelente, e o Laios também trabalha a diabetes. Então a gente faz esse trabalho com voluntários, esse trabalho com carinho. Eu acho que a ACD está muito bem, graças a Deus. Nós conseguimos no ano passado várias emendas dos vereadores. Esse ano nós já fomos visitar novamente para solicitar emendas que nos ajudam no funcionamento, né? Pagamento de médico, pagamento de pessoal, tudo isso. Então, dizer que é muito gratificante poder servir aos nossos diabéticos da nossa comunidade. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, né, o espaço, né, da TV Câmara, agradeço a você o carinho. Eu que agradeço e dizer que a gente está à disposição para qualquer outro esclarecimento. E agora eu vou conversar com o seu Antônio Machado, ele que é tesoureiro e faz parte da diretoria aqui da ACD, aqui da Associação dos Diabéticos de Currais Novos. Seu Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Então fala pra gente como é o seu trabalho, como é que funciona. Quantos associados fazem parte aqui da associação? Seja bem-vindo. É muito bom falar da ACD de La Serra, da TV Câmara, né? Para ficar sócio da ACD, basta estar com os documentos, que é cadê de idade, a cópia de residência, né? Uma foto e R$30. R$30 aqui na primeira mensalidade, né? Todo mês R$30, certo? Esse valor é um valor bem insignificante, né, para uma pessoa, mas é para justamente atender o pessoal carente da nossa cidade. Sim. E representa uma quantidade muito grande de diabéticos que vem aqui participar da ACD, e aí paga os R$30, e quem quiser participar novamente, alguém queira participar, só chegar aqui. Nós temos a parte da secretaria, né, a parte que recebe, é o Natan, que recebe o pessoal para atender. Sim. Então atende muito bem o pessoal e estamos aqui para esperar do público, né, em geral, fim. Nós já temos mais de 300 participantes, né, associados, que frequentam bem aqui, né. E como o Dadá já disse, nós temos vários médicos para atender, nutricionista, psicólogo, né. E estamos aqui, firmes e fortes, e atendendo bem. A parte financeira está tranquila, né? Nós temos um atendimento muito bem. Então, assim, esse valor é independente de quem seja diabético tipo 1 ou diabético tipo 2, é isso? É isso mesmo. O tipo 1, ele é atendido diferenciado pelo Dr. Lissandro, ele atende lá na CEMED. Já o tipo 2 é aqui, ele participa uma vez por mês, geralmente é na última segunda-feira do mês. Ele participa, vem para cá e atende em torno de 20 pacientes ou mais, dependendo, né? E estamos aí. O Dr. Lissandro é o médico renomado aqui na nossa cidade, e atendimento muito bom. E assim, o senhor falou que cerca de 300 pessoas estão associadas, né? Mas pode chegar cada vez mais pessoas e sejam sempre bem-vindos. É isso? Não tem limite de atendimento de associados aqui, né? Não tem limite. E eu posso até adiantar que nós estamos até com um projeto para ver se aumenta o local aqui, que já está querendo ficar pequeno, né? Para o atendimento das pessoas, dos associados. E estamos aí com vários planos, né? Para fazer, ver como é que a gente faz para aumentar aqui a nossa associação. Então, senhor Antônio, também é uma experiência nova também, quanto tesoureiro e fazendo parte da diretoria aqui da ACD, como é que está sendo? É muito bom, é gratificante, a gente faz isso com carinho, com amor, né? Eu também faço aqui bem à vontade, a gente faz voluntário, né? Faço parte também do Lions, né? Participando sempre da parte dos diabéticos, né? E estamos aí, forte, firme. Muito obrigada, senhor Antônio. Ok, obrigado, agradeço a você, de La Serra, e a oportunidade da premiando, né, a ACD com essa reportagem com vocês. E esse foi o seu programa Viva Mais aqui da sua TV Câmara. Muito obrigada a todos pela audiência e nos encontramos nos próximos encontros. Lembrando que você pode acompanhar os nossos programas através do canal analógico, do canal digital e também no YouTube. Muito obrigada a todos e até a próxima.